Olá, meu nome é Amanda Monteiro, sou orientanda da professora doutora Adriana Benevides Soares e eu estou aqui um pouco para falar sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Inicialmente, o que é um projeto de pesquisa, né? Nada mais é do que um texto em que você define e apresenta com mais detalhe todo o caminho que você vai percorrer até montar uma investigação científica, né? Até concluir a investigação científica. É um planejamento de um conhecimento novo e antes do texto apresenta elementos pré-textuais, como capa, folha de rosto e sumário. Aqui a gente tem os exemplos de uma capa e a folha de rosto. Na capa apresenta o nome da faculdade, o nome do curso, o nome do autor, o título do projeto, local e data. Na folha de rosto, repete o nome do autor e o nome do projeto, e esse textinho recuado aqui à direita, você vai dizer qual é a finalidade desse projeto. Para que você está escrevendo? É o projeto de pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação em psicologia pela faculdade tal, como requisito parcial da conclusão de curso ou como requisito para seleção do curso, né? E repetir o local e a data. No sumário, você vai colocar ali a lista de todas as sessões do projeto de pesquisa, juntamente com a paginação, tá? Então, o sumário você tem é como se fosse o guia para ler o seu projeto. Então, tem que estar ali bem localizado onde que vai estar cada partezinha. E a introdução? Na introdução, a gente vai ter a apresentação do tema, a delimitação do estudo, vai definir o problema, que é a questão do estudo, elaborar hipóteses ou pressupostos, definir os objetivos e justificar o projeto, né? É na introdução em que a gente tem que responder tais perguntas como o que será pesquisado e por que está sendo pesquisado, tá? Apresentar os motivos para a investigação, então por que essa investigação é relevante? E mostrar a relevância científica e social do estudo, né, que tem a ver com qual é o ganho na área de conhecimento e na prática desta área, ok? Então, na introdução, você vai fazer um apanhado geral do tema, vai apresentar o que você vai pesquisar com embasamento teórico e dizer os objetivos, que é a definição mais ampla de forma que você consiga mostrar o que vai alcançar, tá? O que você pretende alcançar. Precisa estar em sintonia com a questão problema, que nós já vamos ver, e os verbos precisam estar no infinitivo. Então, o objetivo é definir, enunciar, conceituar, nomear, relacionar, identificar, ok? Como elaborar a questão problema? Na introdução, a gente faz uma análise crítica sobre a problemática. Então, primeiro, que análise crítica é essa? Então, você tem um tema lá, por exemplo, eu quero pesquisar sobre sintomas de depressão e ansiedade em universitários. Você vai fazer um levantamento teórico, você vai mostrar como que é a situação, como que está, o que já tem feito, né? O que já se fala sobre isso. Depois dessa análise crítica, você vai fazer o objeto, né, o objeto de estudo vai estar inserido, e aí você vai fazer uma pergunta. Essa pergunta você vai pretender responder, né, através de uma ou mais hipóteses, ok? Então, é um exemplo de questão-problema. Existe relação entre depressão e adaptação acadêmica? Qual é o perfil do professor acadêmico nas universidades brasileiras públicas e quais são as dificuldades encontradas por adolescentes durante o último ano do ensino médio? São alguns exemplos. Os problemas, eles precisam estar em sintonia com os objetivos, né? Então, por exemplo, na primeira questão, existe relação entre depressão e adaptação acadêmica? O seu problema é esse. O que você objetiva alcançar é que há sim uma relação entre depressão e adaptação acadêmica. No exemplo de qual é o perfil do professor acadêmico nas universidades públicas brasileiras, objetiva-se identificar o perfil do professor acadêmico brasileiro. No exemplo, quais são as dificuldades encontradas por adolescentes durante o último ano do ensino médio, objetiva-se descrever as dificuldades encontradas pelo adolescente no último ano do ensino médio. As hipóteses, né, na parte das hipóteses, são tentativas de responder a questão do estudo. É necessário apresentar embasamento teórico, né? Você não vai tirar as hipóteses do nada, você vai, de acordo com aquela análise crítica do tema, você vai apresentar as suas hipóteses, ok? E
Um exemplo delas que eu trouxe aqui existe sim relação entre depressão e adaptação acadêmica, essa é uma hipótese que eu quero comprovar, né, como exemplo, e o outro, adolescentes enfrentam dificuldade na escolha profissional durante o último ano do ensino médio, também uma outra hipótese. É importante ressaltar que não necessariamente você vai responder a sua questão problema com essas hipóteses, mas que a sua tentativa é responder. E aí no método, né? No método você vai dizer qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer, se é quantitativa, qualitativa, se vai ter intervenção ou não, se é uma pesquisa bibliográfica. Vai informar os participantes, os instrumentos de coleta de dados, né? O levantamento, né, das informações, procedimentos de análise de dados, análise das informações e os procedimentos éticos. Os participantes. Na parte dos participantes, você vai definir o público a ser estudado de acordo com o seu objeto de estudo. Então, por exemplo, naqueles 2 exemplos que a gente está usando aqui. 200 adolescentes entre 15 e 18 anos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio, podendo dividir entre 100 de instituição pública e 100 de instituição privada. Um outro exemplo, 300 professores concursados que estejam atuando em universidades estaduais e ou federais brasileiras. Esse é o recorte que você vai fazer para a sua pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados, como que você vai levantar as informações que você deseja pesquisar. Então, você vai fazer por meio de questionários, de inventários e testes psicológicos, por meio de entrevistas, de fichas de observação, como que você vai levantar essas informações. Você vai ter que dizer como que eles serão aplicados, vai ser presencial ou online, né? Qual vai ser a duração, né, dessa fase da pesquisa, ok? Aqui eu trouxe 2 exemplos, né, como instrumentos de coleta de dados, se eu quiser relacionar, por exemplo, a quantidade, o nível de estresse e habilidades sociais, né? Então eu vou fazer a aplicação dessa escala de estresse e a aplicação do questionário de habilidades sociais. Se eu vou fazer uma intervenção, eu vou aplicar esses 2 instrumentos antes da intervenção, depois aplicar os 2 depois da intervenção e fazer a comparação, né? Outro exemplo, pegando aquele exemplo de depressão e adaptação acadêmica, 2 instrumentos que eu posso aplicar, a escala de depressão de Beck e o questionário de adaptação no ensino superior. E por aí vai, são vários instrumentos dependendo do tema que a gente quer investigar. Os procedimentos de análise de dados, onde você vai especificar como será feita a interpretação dos dados obtidos na pesquisa. Então, são vários testes que a gente pode fazer. Teste T de Student e teste T de Cohen são 2 exemplos, tá? São análise e a interpretação de tudo que você reuniu. Você aplicou os testes, você ficou com várias informações lá, e aí, o que eu vou fazer com isso? Então, tem esses testes para analisar as informações que você obteve. Existe o software, o SSPS, é um aplicativo para ciências sociais. Eu trouxe o print dele, tá? Só para vocês terem ciência. É um software que faz essas análises já. A gente coloca todas as informações reunidas e coloca lá o tipo de análise que a gente quer fazer e ele já traz aqui direitinho, com todos os gráficos bonitinho para a gente colocar na nossa pesquisa. Os procedimentos éticos. Os procedimentos éticos nada mais é do que um conjunto de compromissos que o pesquisador deve ter com os sujeitos, com os participantes que cooperaram no estudo. Então, termo de consentimento livre e esclarecido é um documento em que a pessoa que está participando da sua pesquisa assina, dizendo que está ciente, que está fazendo parte de uma pesquisa, que está ciente dos riscos, se houver, né? E a aprovação do comitê de ética que a sua universidade tem para analisar se o seu projeto está ok ou não. Afinal de contas, é a universidade que vai assinar também, vai ser responsável pelo projeto. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o print de um termo de consentimento livre e esclarecido de uma pesquisa que está em andamento, tá? Aqui vem todas as informações de como será a avaliação, quais são os testes que vão ser aplicados, se tem risco, se não tem risco, né? Dizendo que a identidade não será revelada e passando as informações de onde encontrar as responsáveis pela pesquisa, ok?
Uma outra informação importante é que depois de você escrever o seu projeto, né, e você tem que submeter à plataforma Brasil, é uma plataforma online, em que ali você escreve o seu projeto, ele gera uma numeração, e tem aqui ó, a universidade vinculada da onde você está escrevendo, para onde você está escrevendo, e essa situação aqui vai em análise, em andamento, até aparecer aprovado, dizendo que o Comitê de Ética aprovou sua pesquisa e que você pode seguir com ela. As referências é a lista de todos os documentos referenciados no projeto de pesquisa. As referências elas podem ser apresentadas de várias formas, e essas normas estabelecidas é de acordo com a faculdade, né, que você está, ou com a revista que você quer publicar o seu artigo. Então, a mais famosa é a ABNT, né? Esse APA, né, que é APA, a gente chama de APA, é uma norma mais voltada para a psicologia, né, para estudos em psicologia, e dependendo da revista que você vai publicar o artigo, tal, podem ter outras normas, tá? Então, essas normas elas vão ditar a forma como você vai escrever essa lista de referências. O cronograma, que é uma das partes finais do projeto, é onde você define o tempo necessário para a execução do projeto de pesquisa, tem a exposição das etapas, indicando o tempo necessário para a realização de cada uma delas. Eu trouxe 2 exemplozinhos aqui, ó, que vem desde o levantamento da literatura, montagem do projeto, né? Elaboração final, entrega do trabalho, banca, que tem o exame de qualificação, leitura, e é dividido ou em semestres, como está esse aqui, ou em meses, como está este aqui. Não tem uma regra, depende de como você acha melhor dizer. Então é isso, o projeto de pesquisa tem essa estrutura. É a introdução, que você apresenta o embasamento teórico, o método em que você indica participantes, instrumentos de coleta de dados, procedimentos de análise de material e procedimentos éticos, ok? E depois do método, não esquecendo as referências e do cronograma. É isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e bom projeto para vocês!